Bom, quero contar um pouquinho da minha história e da história da minha loja. Tudo começou na minha casa. Transformei a minha sala na primeira loja. Como vocês podem ver aqui na imagem, a casa era simples, né? Portão pequeno e porta de ferro. Não era só isso, né, gente? A minha primeira placa foi feita com MDF de estrelinha, né? E revestida. Pena que eu não tenho a foto para mostrar para vocês. Ela era bem bonitinha e tava escrito Grazi Casa Moda ou Moda e Casa, alguma coisa assim. Não me recordo agora. E depois, claro, foi melhorando a plaquinha, né? Mas eu era o terror das gráficas, gente, vocês não têm noção. Porque assim, no primeiro logo, como eu vou estar mostrando agora aqui para vocês podem ver que tem uma pimenta ali, né? Então, aquela pimenta era terrível para estampar nas camisetas, em uniforme, até mesmo nas placas. As gráficas, elas se enlouqueciam comigo, principalmente em uniforme. Naquela época, imagina, gente, há 19 anos atrás, quanto mais cor tinha, né, tanto no logo, mais caro ficava. E aí as fábricas, as gráficas, né, queriam fazer que eu tivesse duas cores apenas e tudo mais, e eu, resistente, queria. Ali a gente tinha o que? Era o verde, aqui o verde, o vermelho da pimenta, né, depois tinha ali esse círculo roxo, a base dentro branca e a volta preta, são 5 cores. Imaginem. E a pessoa nunca tava bem de grana, né? Era uma coisa terrível. Eu ia onde me chamavam, né? Ia em posto de saúde, escola, em casas, bares. Aonde chamavam a Grazi, estava eu lá com a minha mala de zebrinha. Sim, a minha mala de zebrinha de rodinha, que eu, na época, ganhei quando era executiva do Avon. Sim, eu trabalhei no Avon e aí eu bati minhas metas lá e ganhei uma mala de zebrinha. Ela é branca com preto. Então, aonde me chamava, tava eu lá, né? Com a minha mala puxando bem bonitinha. Queiram saber? Trabalhei 3 anos numa fábrica de calçado, né? À noite. Então, de dia, eu abria a minha lojinha, né? E de noite, eu ia trabalhar na fábrica. Nesta época, ainda vendia roupa, perfume, Avon Natura, Jequiti, tudo que vocês imaginarem eu vendia. E sex shop. Aí, eu me lembro uma vez que eu fui com uma unha de cada cor trabalhar, pra a mulherada olhar as cores e escolher a cor do esmalte. Na época eu tinha que bater uma meta de vender esmalte. E aí eu fui assim, uma unha de cada cor, 10 cores nas mãos. Nunca vendi tanto esmalte na vida, gente. E lá vendia o sex shop também, né? Era gelzinho para um lado, o pessoal dava risada do outro, outra chamava lá no outro setor, e aí eu lá bonitinha e vendia lá no outro setor. Aí se pediam pintinhos, né? Os júniors, eu ia bem escondidinho entregar no banheiro da fábrica, e assim eu era. Eu era tipo uma traficante de produtos eróticos, era tudo camuflado, escondidinho, gente. Eu tava determinada a fazer a minha loja fora da minha casa, porque eu tinha perdido a minha sala, né, gente? Então, assim, o que eu fiz? Eu trabalhava à noite, abri a lojinha de dia, e quando deu 3 anos e um pouquinho, acho que foi uns 3 anos e meio, eu saí e pedi para fazer um acordo, para mim não perder totalmente o valor, né? Como eles não queriam me demitir, não queriam que eu saísse da fábrica, porque mal ou bem eu trabalhava bem, já tinha crescido bastante na fábrica, adorava todos da fábrica, adoro até hoje, né? Lá eu consegui fazer muitas amizades. E o que aconteceu? Eu consegui fazer um acordo com eles para mim não sair com as mãos abanando, até porque eu entrei lá para juntar grana para montar a minha loja. E foi assim que eu consegui.
eu não me lembro se o nome dele era Ricardo até na época, e conversando com ele, disse, não, vamos fazer um acordo então para te não sair perdendo nada, até porque tu é uma boa funcionária e a gente não queria te demitir. E aí foi, gente, montei a minha lojinha, né, fora de casa. Como vocês podem ver, né, aqui foi a minha segunda lojinha, né, pequena, humilde, ainda vendia roupa, né, e cosméticos, mas foi aí que eu percebi o meu dom para sex shop. Por quê? Porque eu comecei a fazer cursos e mais cursos online, presencial, como este aqui que eu fui num curso da INTE, né? Ganhei meu diploma. E só queria agregar conhecimento, né, gente? Começou aquela loucurada de eu querer mais e mais e mais e sempre mais. Bom, a loja era ainda no meu pátio, só que separado da minha casa. E o meu marido, no meu pátio da casa, ele lavava carro, né? E o que acontecia? Quando ele tinha muito movimento de carro, eu deixava a porta da loja aberta, né? A janela da loja dava no meu pátio, então eu conseguiria ver quem entrava e saía. E ali eu ajudava ele lavando os carros. Muitas vezes a gente entrou tarde da noite lavando o carro. Gente, não é fácil quando a gente tá assim, ó, querendo evoluir, querendo crescer mesmo. A gente faz de tudo um pouco. Nessa época ainda eu estava grávida, né? Porque eu saí da fábrica quando eu tava grávida, né? E comecei a lavar carro junto com ele. E a gente foi lavando o carro até as coisas firmarem bem, até dar um movimento bom na loja. Criatividade sempre foi meu forte, né? Então, em uma Páscoa, eu fiquei pensando, por que não vender sex shop na Páscoa, né? Foi aonde eu criei o ovo surpresa erótico. Ali eu fazia o ovo e colocava produtos de sex shop dentro surpresa. Então, os clientes compravam os ovos e recebiam uma surpresa, conforme esta imagem aqui. Gente, era do tempo do Pinterest, eu acho, né? Que fazia essas montagenzinhas assim, para vocês verem como a coisa é antiga. Aí, depois o tempo foi passando, em outra Páscoa, eu inventei fazer os júnior de chocolate. Gente, eu botava até leite condensado de recheio para quando a pessoa mordesse, tcharam, a surpresinha, conforme esta imagem aqui que vocês estão vendo. Gente, eu fiz de tudo. Sabonete de pintinho, fiz sabonete de vela, sabonete não, fiz vela em formato de júnior, que nem essa daqui, até bonsai de juninho eu fiz, gente, olha isto. Não satisfeito, eu queria dar algum brinde diferenciado para os clientes. Então, eu criei a régua que mede juninho. Sim, pensa que as gráficas queriam me matar, porque nenhuma delas vinha com aquelas recortes assim, redondinho, né? Porque naquela época tudo muito antigo, né, gente? E o que acontecia? Eu invento as coisas e eu me lasco, né? Porque aí eu que tinha que cortar tudo à tesoura. Pensa nas mãos pura bolha. Sim, e sempre quando o calo apertava, que nem os ovos de Páscoa, que virava madrugada fazendo ovo, eu tinha que pedir ajuda para minha mãe me ajudar. E as réguas não foi muito diferente. Então, a minha mãe era a minha âncora ali. Eu corria, atravessava a rua e chamava, mãe, me ajuda. E ela estava sempre lá. Na mesma coisa também nos workshops, nos eventos, a minha mãe estava sempre junto. Essa é só uma parte da nossa história, de muita criatividade, trabalho e perrengues. Fiquem que tem muito mais.